Boa tarde, eu sou o Isaac do nono ano. Hoje é dia 21 de outubro de 2022. Estou aqui com o professor Ricardo Pássaro Henrique, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, no bairro Monjolada, no município de Guapiara, no estado de São Paulo, país Brasil e continente americano, América do Sul. Isso. Quem são os alunos que estão presentes hoje, Isaac? Fernando, João Pedro Pereira, Felipe, Mariane, Dione e o Isacão. Aê, Isaac, obrigado. Como o Isaac já falou, nós somos do nono ano do ensino fundamental dos anos finais. Vamos dar continuidade ao currículo de ação de matemática do segundo bimestre, situação aprendizagem 2, parte 7. Material enviado aos meus alunos de maneira impressa através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, então, os alunos que faltaram hoje deverão assistir a aula pelo canal, que a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henrique, onde os alunos, quando faltam, devem assistir e colocar as atividades em dia, pois o conhecimento também tem que estar em dia, para que a gente não se perca aí no meio do caminho, né? Na página 43, fala um pouco sobre a situação aprendizagem 2. Lá fala assim: conhecer os produtos notáveis e, respectivamente, os casos de faturação é a abordagem da situação aprendizagem 2, além de aplicar os casos dos produtos notáveis na resolução de equações polinomiais. Quais são as habilidades que nós estamos estudando? É uma só, né? Habilidade EF09MA09. Compreender os processos de faturação e expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Objetos de conhecimento: expressões algébricas, faturação e produtos notáveis, resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de faturações. Matemática, página 50. Atividade 6. Equações polinomiais do segundo grau por meio de fatorações. Fatorar é quando a gente começa a dividir, né? Equações polinomiais do segundo grau são o tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Vocês já ouviram falar de equação do segundo grau? Ainda não? Já? Então, uma equação de segundo grau é parecido com isso aí, ó. Mas isso aí não é equação polinomial? Sim. Quando tem mais de um grau ali, ele acaba contando como polinomiais. Mais de... não é grau de fugiu o nome. De membros. Então, sempre se vai ter assim, alguém ao quadrado. Quando não tem ninguém multiplicando, vamos supor, tá lá 5x ao quadrado, quem é o A? Quem está multiplicando o x ao quadrado, quem é o A? 5x ao quadrado, é o 5. Se for menos 3x ao quadrado? É o menos 3. Menos 3. E se for só x ao quadrado? É o 0. Não. 0 mata. Então, quem vezes... o x ao quadrado vezes quem vai ser ele mesmo? Tem alguém? Isso. Então, quando não tem ninguém, é 1. Se ele não tiver sinal, quer dizer que ele é positivo, 1 positivo. Se ele tiver sinal de negativo, esse 1 é negativo. Depois que eu acho o x ao quadrado, tem o bx, alguém que multiplica o x. Se for lá, vamos supor, x ao quadrado é 5x ao quadrado mais 3x. Quem é o b? Não. 5x é 3x ao quadrado mais 5x. Quem é o b? Quem está multiplicando o x sozinho? 5x. É o 5. Menos 8 ao quadrado mais 2x. Quem é o b? Menos 8. Não, vou escrever para ficar mais fácil. Eu só estou falando, na minha mente está escrito, na de vocês não, né? Não pensei nisso. Menos 3x ao quadrado mais 8x. Quem é o x? 8x. Isso, é o 8 só. O x não. Só o 8. É quem multiplica o x. Menos 2x ao quadrado menos 5x. Menos 5x. Isso, muito bem. E o c é quem está sozinho, não tem x nenhum. Quem é o c nesse caso? 5. E nesse caso, quem é o c? Não apareceu? É 1, então. Quando não aparece, é 0. Mata.
Quando ele não está multiplicando, mais ou menos zero, que não vai mudar nada. Quando está multiplicando e não aparece ninguém, daí é 1. Tá bom? Vamos lá. Tem uma regrinha, ele fala que a gente chama desse A, B e C de coeficientes. O coeficiente A, B e C pertence aos conjuntos reais. O que é os conjuntos reais? Pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, ou seja, Fração. natural ou negativo. Pode ser um racional que é fração. Pode ser um número irracional, raiz de 2, pode ser. Pode ser raiz de 8, de 8 não. De 8. De 3. De 3, entendeu? Eles podem ser, desde que sejam reais. Não pode ser raiz quadrada de menos 1. Por quê? Raiz quadrada do número negativo não é um número real, é um número imaginário. Muito bom. E o A tem que ser diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? Aqui, ó. Esse A tem que ser diferente de zero. Isacão, o A não é o que mata todo mundo? Sim. Se for o A zero, 0 vezes x ao quadrado morreu. Daí já não é equação de segundo grau mais. Porque se matou o x ao quadrado. Então por isso que o A nunca vai poder ser zero. Tem que sempre ser 1. Ele pode ser mais do que zero, pode ser 0,01. Louco. E pode ser menos que zero, menos 0,01. Só que ele não pode ser zero. Se ele for zero, já era. Morreu, ele vira uma equação de primeiro grau. Elas podem ter até 2 raízes. E nessa atividade vamos encontrá-las por meio de fatoração. Então a equação de segundo grau, geralmente a gente usa Bhaskara, que é uma fórmula menos B, menos, como que é? Nossa senhora. x1 e x2 é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2a. Quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Você é louco. Então, é uma fórmula que a gente decora usando. Mas aqui a gente vai ver por meio de fatoração. É legal. Presta atenção. 6.1. Junto com o seu colega, preencha a tabela com a forma fatorada da equação e as raízes. Não se esqueçam de validar suas respostas. Para validar, eu vou mostrar como que faz para validar. Ao final da atividade, as soluções devem ser expostas para a classe. Então, vamos fazer enjuto aqui, né? Não, a dupla é você, senhor. Nós dois, então beleza. E o Isaac não faz trio com nós? Não, o Isaac vai com a turma, o Isaac é inteligente. Então tá bom. Vamos lá então. Como que eu faço a forma fatorada disso aqui? Vocês lembram como que era ou não? Eu sei que a gente ficou muitos dias aí sem ter aula, mas assim, é um termo... Que divide por 1. Como que era mesmo? Raiz quadrada disso aqui, eu acho o primeiro termo. Raiz quadrada de x ao quadrado, corta, é o x. Agora, esse sinal que define se aqui é menos ou mais. Menos raiz quadrada disso daqui. Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. 5. Pronto. Isso ao Quadrado. quadrado. Ou seja, é a mesma coisa que x menos 5 vezes x menos 5. Agora, olhe bem aqui. Toda a equação de segundo grau tem que ser igual a quem? A 0. A zero. Para transformar isso em zero, eu tenho que fazer esse lado ficar zero primeiro. Troca o x por menos 5. Menos 5? Menos 5 dá menos 10. Você já entendeu que tem que trocar o x, mas então não é. Mais 5, então. Então é o 5 positivo, certo? Então essa raiz aqui, qual é o valor? 5. Então olhe bem, você poderia fazer isso aqui, ó. X menos 5 igual a 0. Você tem que fazer o valor do x virar, a equação virar 0. Então você deixa o x sozinho, é igual o 0 está aqui. Esse 5 que está negativo vai para lá? Positivo. Então ficou x igual a 5. Então você já descobriu. Se isso aqui for 5, aqui vai ser 0, independente do valor do x, a hora que eu multiplicar por 0, morre. Agora, aqui também eu tenho que fazer a mesma coisa. Quem eu troco no lugar do x para que seja 5 de novo? Então, no caso, as raízes dele é quem? 5 e 5. Mas 5 e 5 não são a mesma coisa? Nesse caso, ele não tem duas raízes. Ele tem somente uma raiz real. Que é o 5. Que é o 5. E como que eu faço para... Eles falam aqui, ó, não esqueça de validar sua resposta. Como que eu faço para validar? Para validar,
Eu troco o x pelo valor que eu achei. Qual o valor que eu achei? 5. 5. Vou trocar o x por 5, ó. 5 ao quadrado 25. menos 10 vezes o 5 15. mais 25. Então vamos lá. 5 ao quadrado dá 25. Menos 10 vezes 5, 10. 50, né? Eu troquei o x por Sim. 5. Mais 25. 25 que tira 50. Fica devendo 20 e 5. mais 25. Certinho, né? Dá 0. Viu? Então foi validado. Certo? Bem pequenininho, né? É. Vamos fazer o próximo? Quer que eu espero vocês Não, pode registrarem? ir fazendo. Eu já vou fazer. Você é curtinho. Então vamos lá. Aqui, novamente, abre parênteses. Ah, não tem o do meio. Tem o do meio aqui? Não. Quando não tem o do meio, É mais fácil, né? um é mais e o outro é Menos. menos. Tá? Lembra que o sinal do meio que define, quem está multiplicando o x sozinho, que define se é mais ou menos. Quando ele não tem o do meio, quer dizer que um vai ser com mais e o outro vai ser com menos. Então, mais e menos. Raiz quadrada de k vai dar k. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de k é k. Raiz quadrada de 25 é 5. Só para tirar a prova. K vezes k. K ao quadrado. Só para ver se é isso mesmo. K vezes menos 25. Menos 25k. 5 vezes k. 5K. Oh, não, viajei aqui. Desculpe. Perdão. Ó, raiz quadrada de 25 é 5, não 25. Deu uma viajada sua. Eu viajei aqui na maionese. Então, lá. K vezes k, k ao quadrado. K vezes menos 5, menos 5k. 5 positivo vezes k, 5K. mais 5k. Mais vezes menos, menos. 5 vezes 5, 25. Esse mata e esse mata. Pronto, é verdade. Agora eu tenho que achar a raiz real. K mais 5 para dar 0. Então você pode fazer isso aqui, ó. Aí é a raiz de menos 5, né? Isso, K mais 5 igual a 0. Quero deixar o K sozinho. K igual a 0. Esse 5 que está positivo passa para o outro lado. Negativo. Menos 5. Quantos que dá 0 que tira 5? Menos 5. Fica devendo 5. Essa é uma raiz. E a outra é 5 positivo. A outra, 5 positivo. vamos ver. Ah, não. K menos 5 igual a 0. K é igual a 0. Esse negativo está aqui, vai para lá. Positivo. Positivo. Mais 5. Quantos que dá 0 mais 5? 5. 5. Então, um é 5 negativo e outro é 5 positivo. Continua mesmo. A raiz Ó, muda. uma vez eu vi um aluno fazendo isso aqui e deram risada dele. E pelo amor de Deus, nunca dei risada de alguém. Eu já contei a história para vocês, não vou contar senão o vídeo fica muito grande. Um coreano uma vez que foi lá na escola dos pais, e ele falava inglês, eu Acho que para nós não passei uma expressão, eu falava para meus alunos sempre que a matemática é a linguagem universal, não é o inglês. O inglês é a linguagem falada. Agora a língua que existe em todo lugar do mundo é a matemática. Eu passei uma equação de segundo grau para ele, parecido com essa, né? Ele veio e colocou assim, ó, que a resposta era mais menos 5. Os alunos começaram a dar risada dele, que ele achou que era mais ou menos 5, ele falaram, é exatamente 5. Eu falei, não é, mais ou menos 5 quer dizer que o 5 positivo ou 5 negativo. Quando você vê esse símbolo assim, não quer dizer de aproximadamente. Na matemática, não existe mais ou menos de chegar perto. É sempre exato. Você fala bem assim, que horas que a pessoa chegou lá na sua casa? Ah, mais ou menos. A gente fala mais ou menos 9 horas, né? Não tem como saber. Se você for falar matematicamente, você vai falar aproximadamente 9 horas. Porque mais ou menos que é ou é 9 horas positivo ou 9 horas negativo. Exatamente. Entendeu? Guardem isso na cabeça. Quando falarem mais ou menos, um é de um lado e o outro é do outro. Um é positivo e o outro é negativo. Tá bom? Ai! O que aconteceu, professor? Bateu o cotovelo ali no canto. Puxa mais um pouquinho pra cá. Né? Não precisa. É só deixar ele aqui.
Se usar calejado, Vamos validar ele. Vamos ver se é verdade essa resposta. Vou subir a resposta e a gente vai validar. Então lá. Primeira é o K valendo menos 5. Menos 5 ao quadrado menos 25. Quanto que dá menos 5 ao quadrado? É menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos dá mais. 5 vezes 5 dá 25. Então aqui ficaria o quê? 25 menos 25. Quanto que dá 25 menos 25? Zero. Certinho. O menos 5 passou na prova. Na validação. Agora, 5 ao quadrado, 5 positivo agora. Menos 25. Quanto que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado? É. 25. 25. É 5 vezes ele mesmo? 25. Menos 25. Quanto que dá 25 menos 25? Zero. Ó, os dois passaram na prova. Certo? Os dois passaram. Foram aprovados. Nós estamos aqui já? Que beleza. Então, próximo agora. Ah, tem o meio, não tem? Então não é mais ou menos, é um só. Então ele vai ter provavelmente uma raiz só. Vamos ver? M, provavelmente, tá? Não quer dizer isso. Abre parênteses. O sinal que vai dividir o meio é quem? Mais. O mais. Raiz quadrada de m ao quadrado. Corta, corta. Quem sai fora? M. O m. Raiz quadrada de 1. 1. M mais 1 ao quadrado. Então, m mais 1 igual a 0. Eu tenho que igualar a 0 para achar a raiz. Ah, o M é menos M é igual a 0. O 1 está positivo. Vai passar para lá. negativo. Menos 1. Quantos que dá 0 menos 1? 1. Não, Menos 1. menos 1. Certo? Então, a raiz ali é uma só, né? Vai ser duas raízes de menos 1, ou seja, uma raiz igual. Duas raízes iguais, desculpe. Menos 1. Vamos validar? Validar é legal. Porque a hora que você tem num concurso uma alternativa ou num processo seletivo, você pode colocar essas alternativas no lugar do x ou do m, nesse caso, para testar. Olha como que fica. Menos 1 ao quadrado. Certo? Troquei o m por menos 1. Mais duas vezes, coloco entre parênteses para ficar mais fácil de entender, tá? Menos 1. Mais 1. E essa resposta tem que ser 0. Menos 1 ao quadrado. Menos vezes menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1. Mais. Positivo vezes negativo. Negativo, então não é mais ali. 2 vezes 1. Já fizemos o jogo de sinal, agora vamos fazer só o número. 2 vezes 1? 2. 2. Mais 1. Eu tinha 1, tirei 2. Fiquei devendo quantos? Menos 1. Fiquei devendo 1, menos 1. Menos 1 com mais 1. 0. Deu certo. Foi validado. Difícil. Agora isso aqui. Tem no meio, provavelmente É um. vai ser uma raiz só. Vamos ver? Agora vocês vão entender. Não vai dar não. Não. Não vai dar. Certo? Veja bem aqui, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Aí, raiz quadrada de 2 ao quadrado dá quantos? X. Olha lá, vou subir a resposta para vocês verem. Eu fatorei ele, certo? Mas vou ter que mostrar como que foi feito aquilo ali, ó. Vou mostrar para vocês. E eu vou dividir. Repararam que aqui, ó, Tem 2, 8. você vai ficar louco com a raiz quadrada de 8, você não vai conseguir achar, né? Raiz quadrada de 8. Não, né? Não vai conseguir achar a raiz quadrada de 8. 8 vezes 8 é 64. Não. Quem vezes ele mesmo dá 8. 3 vezes 3 dá 9. Passou. 2 vezes 2 dá 4. Então ele ficaria entre 2, alguma coisa. Certo? Tá. Né? Dá um número irracional. Mas aqui, ó, eu percebo que 2, 8 e 8 são divisores de 2. São múltiplos de 2. Então vamos dividir essa equação inteira por 2, tá? 2x ao quadrado dividido por 2. Fica x ao Quadrado. 8x dividido por 2. 4. 4x.
8 dividido por 2. 4. 0 dividido por 2. 0. 0. Agora ficou mais fácil. Vamos fazer. A equação vai ter um mais no meio. E nós dividimos por 2, então eu tenho que multiplicar ela por 2. Eu tenho que multiplicar por 2 porque eu peguei e dividi. E para voltar ao normal, eu multiplico. Então vamos lá. É 2 vezes essa equação. Raiz quadrada de x ao quadrado. Corta, corta. Quem saiu fora? X. X. Raiz quadrada de 4. 2. 2. Então 2 vezes isso daqui. Mas eu preciso achar só aqui a equação. Que tem que dar menos 1, né? Tem que dar 0. Tem que dar 0. X mais 2 igual a 0. Menos Quem é o 2, valor do x? menos 2. Menos 2. X é igual a 0. O 2 está positivo, vai para lá? Menos 2. Certo? Então esse é o procedimento. Mas isso aqui é muito chato porque você fala, meu Deus do céu, não tem raiz quadrada de 8, então eu não vou conseguir fazer. Observe. O 2, o 8 e o 0 são divisores de 2. 0 dá para dividir por 2? Não. Como não? Eu não tenho nenhuma figurinha do Neymar. Eu vou dividir com você. Eu fico com nenhuma, você fica com nenhuma. Normal. Ué, mas você não falar que dá Eu não pra tenho dividir nenhum dólar. Dá para dividir por tudo nós aqui o dólar que eu tenho? Dá, cada um fica com nada. O que não dá para fazer é o seguinte: eu tenho 50 mil reais. Não vou dividir com ninguém, nem comigo mesmo. Ué, como que eu vou dividir por 0? Não dá para dividir por 0. Então 0 por 0 dá. O 0 dá para. Não, 0 por 0 também não. O 0 dá para dividir por qualquer número. Mas nenhum número pode ser divisível por 0. O 0 que nunca pode ir na chavinha. Olha a calculadora para vocês verem. Então é 0 dividido por 2. É. 0, ó. 0 dividido por 2 dá 0. Agora, se você pegar 2 e tentar dividir por 0, você não vai dividir nem por você mesmo. Você é um cara muito egoísta, nem você. Olha lá. Não é possível dividir por 0. Guarde isso na cabeça de vocês. Na minha não sei na minha calculadora que marca dividir por 0. Tem uns que falam impossível, tem uns que colocam o sinal do infinito. Vamos lá. Aí, ó. Olha lá, não é possível dividir por 0, viu? Vamos aqui então. Abriu parênteses. Sinal que vai ser vai dividir os dois membros aqui. Aí. Mais. Raiz quadrada de 81. 9. Raiz quadrada de z. Corta, corta. Z. Z. Ao quadrado é igual a 0. Então, para eles, qualquer número, o único número ao quadrado que dá 0 é 0. Então eu tenho que fazer isso aqui virar 0. 9 mais z é igual a 0. 9, z é igual a 0. Esse 9 está positivo, vai para lá? Negativo. Z é igual 0 que tira 9, menos 9. Certo? Nós não fizemos a validação da D e da E, né? Então vamos validar a D. Olha lá, D eu vou trocar o X por quem? Cadê a caneta? Achei. Vou trocar o meu X por menos 2. Então fica 2 vezes menos 2 ao quadrado, mais 8 vezes menos 2, mais 8. Tem que ser igual a quantos? Sempre a 0. Então vamos lá. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes ele mesmo dá 4 positivo. Lembre-se, menos vezes menos dá mais. 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes 4 mais. Opa! Que vai dar jogo de sinal. Que vai dar jogo de sinal. Mais vezes menos. Menos. Mais vezes menos dá menos. 8 vezes 2. 16. Mais 8. Tem que ser igual a 0. 2 vezes 4. 8. Menos 16 mais 8. 0. Eu tenho esse costume aqui. Vê se não vai bugar a cabeça de vocês aí. 8 positivo. Com 8 positivo. Dá quantos? 0. Não. 8 positivo com 8 positivo. Junta. Você tem 8 reais, ganha mais 8 reais. 16. Agora, junta com menos 16. 16 menos 16 dá? 0. Foi como que fala? Foi o que eu validado. Fiz. Foi eu validado. Fiz assim, eu fiz 8 menos 16 menos 8. Bem mais fácil, né? Vamos trocar agora o nosso z por menos
9. 81 mais 18 vezes menos 9 mais menos 9 ao quadrado. 81 mais vezes menos. Menos. Epa. Mais vezes menos dá menos. 81 vezes... Esse aqui não vai dar certo, louco. Como que eu tô errando? Tá doido a turma? Como é que eu tô dando risada? Eu tô cantando... Ah, jogou pro jornalista, agora escuta o barulho. Mais vezes menos, menos. 18 vezes 9. 9 vezes 8, 72. Foi o 7. 9 vezes 1, 9. Com mais 7, 16. É isso? Uhum. Vai dar menos 162. Ah, não, dá certinho. Mais menos 9 ao quadrado. Menos 9 ao quadrado é menos 9 vezes menos 9. Menos vezes menos dá mais. 9 vezes 9 dá 81. Então, 81. E tem que ser igual a zero. Vamos pegar os positivos? 81 com mais 81 dá quantos? 162. 162 menos 162. Zero. Zero. Foi validado também. Certo? Certo. Alguma dúvida aqui? Não? Próximo. Nossa Senhora. Tá bom. 6.2. Encontre as raízes da equação a seguir. Então vamos lá? Ai. Primeiro, tem que fatorar. Como que eu faço para fatorar mesmo? Duas aí, sabe? Ó, É raiz de x ao quadrado então fica... Quem é o sinal que vem no meio aqui? mais Mais. Raiz quadrada disso aqui. x. X. E agora, cadê o outro? Cadê o C? Não tem Quando não tem, ele vale quantos? equação. Não. Se fosse, não, ia ser mais um. Menos 1, então. Não também. Quem? Zero. Zero. Se você somar com zero não muda. Se você tirar zero também não muda. Agora quero ver. Raiz quadrada de zero. 0 vezes 0, 0. Isso. Tá. Muita gente fica, meu Deus do céu, como que eu faço raiz quadrada de zero? Ué, zero. Tá na dúvida? Deixa no calculador. Zero. Que vai aparecer infinito aqui o erro. Raiz pra cima do Onde? 7 vira. Faz um xadrez ali. Pra cima do 7. Agora pro Aqui, obrigado. Raiz quadrada de zero é zero. Certo? Então, x mais zero. E agora? Igual a 0. Igual a? X mais zero igual a zero. X é igual. O zero está aqui. Esse zero está positivo. Vai para lá? Negativo. Quantos que dá zero que tira zero? 0. Zero. Achamos uma raiz. Só que, ó, presta atenção. Ela pode ter outro resultado. Não é só uma. Ó, um achamos. Um achamos que é... Quantos que era mesmo que nós achamos? Zero. E aí, você pode fazer isso aqui, ó. X vezes x mais 3. Certo? Que vai ser igual a zero. Se aqui for zero, você já mata lá. E agora aqui para virar zero? Menos 3. Menos 3. Por que menos 3? Porque x mais 3 é igual a zero. X igual a zero. O 3 está positivo, vai para lá. X igual a menos 3. Agora, vocês podem estar perguntando para vocês mesmos, mas por que chegou nisso daqui, ó? Certo? Nós fizemos aquela faturação e descobrimos uma raiz. Só que aqui o que acontece? Quem que eu tenho de igual nos dois termos? O x. Então eu vou fazer uma simples... Vou colocar o x em evidência, lembra? X vezes... Vou pegar aqui agora, ó. X ao quadrado mais 3x. Para colocar em evidência, eu divido por quem está em evidência. Não é o x que está em evidência? X ao quadrado dividido por x é a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó. X vezes x dividido por x.
corta, corta. Quem ficou? Menos X. Não, X. só o x. Então, vezes x. Então, se cortou aqui, ficou o x só. 3x dividido por x. Corta o x, ficou quem? 3. 3 positivo, mais 3. Por isso que deu aquele jeito ali, tá? Vamos para a próxima aqui. É de lascar. É a B, né? Tá igualzinho aí, não mudaram de um ano pro outro? Igualzinho. Tá? Então tá bom. Vamos lá. Aqui tá fora de ordem e tá uma equação do terceiro grau, Caralho. né? Judiou. Eu vou subir a resposta e vou comentar ela, tá bom? Olha lá. Nós fizemos o que aqui? Não vou subir a resposta. Ah, judiou sim, senhor. Vamos. Eu percebi que tem o que aqui? 2x. Todos têm X. x. Então vou colocar o x em evidência. X vezes, abre parênteses. X ao quadrado dividido por x. É x ao cubo dividido por x. X. Não. Não. 3. X vezes x dividido por x. Corta e corta. O que ficou? X ao quadrado. X ao quadrado. X ao quadrado. Menos 20 dividido por x ao quadrado. Então quando se corta aqui, você corta um expoente. Daí ele diminui um aqui, ficou 2. E aqui, como que fica? Aí fica 20x. Menos 20x. 20x. Para quem não entendeu, que o João Pedro já entendeu ali, é esse aqui, ó. É menos 20 vezes x ao quadrado, né? Dividido por x, corta aqui, ficou menos 20x. E agora? 100x dividido por x. Corta o x, ficou mais 100, certo? Então, quando é uma equação de terceiro grau, ele pode ter até quantas raízes? 3. Até 3. Certo. Uma equação de quarto grau Até 4. e de quinto? Até 5. Isso, tá bom? O maior grau quer dizer que pode ter, não que vai ter. Às vezes pode ter duas raízes reais e uma imaginária, entendeu? Certo. Então espero eu que não tenha isso hoje agora. Então agora aqui, nós já vimos que tem x. E agora eu volto a fazer a fatoração de novo. Deixa eu ver se é isso que eu fiz lá. Eu não consegui ver, mas eu vou fazer aqui, ó. Esse x vezes. Eu posso fazer aquele negócio aqui dentro de novo. Quem é o sinal que muda aqui o símbolo? Ou vai separar os dois? O menos. Raiz quadrada de x ao quadrado. Corta o quadrado, sai quem? X. X. Raiz quadrada de 100. 10. 10 ao quadrado. Então, esse x pode ser zero. Porque a hora que ele for zero, qualquer coisa que seja aqui, multiplicou por zero, morreu. Zero é o buraco negro da multiplicação da matemática, Isaac? Zero é o buraco negro da matemática. Caiu lá, morreu. Né? Multiplicou por zero. Já viram no espaço lá que tem o buraco negro, que cai lá, morre, não aparece nunca mais? Nunca viram filme de ficção científica? Louco, vocês são tudo... Fala não, tipo, não. Só... Hã? O Guardiões da Galáxia tem o buraco negro. Né? Então vamos lá. Continuando. Aqui ele pode ser zero. E aí eu posso achar aqui também, ó. Qual é a raiz que pode ter aqui? Hein? Qual é a raiz que pode estar aqui? Raiz de X menos 10. Vai ficar igual a zero. Qual o valor do x? mais 10. X igual a zero, 10 está negativo, vai para lá? Positivo. Então, ele vai ser uma raiz valendo zero e a outra, as duas raízes valendo 10. Mas como as duas são iguais, só teve duas soluções reais aqui. Ou ele é zero, ou ele é 10. Só que cai esse aí no Sarete? Ah, não. Acho que não. É mais fácil. Vou apertar pause aqui. Próximo. Página 51 ainda. Atividade 7, equações polinomiais do segundo grau. Completando quadrados. Esse aqui eu preciso que vocês prestem atenção, hein? Represente geometricamente as equações a seguir, completando os quadrados. Em seguida, resolva-as algebricamente. Repare o seguinte ali. X ao quadrado mais 6x
mais 8. Quem é o x ao quadrado? Não é 1? Parei, João. E depois não é o 6x. E depois não é o 8. E depois não é o 0. É que nem aquele outro de hoje, não tem raiz de 8. Então será que eu consigo aumentar minha equação aí? Dividir minha equação por 2, todo mundo? Não, porque o 1 não dá para dividir por 2. Vai dar 0,5. Então não deu. O que acontece então? Um jeito de vocês fazerem isso daqui, ó. Preste bem atenção. Ó. X ao quadrado mais 6x mais 8 é igual a 0. Raiz quadrada de qual número que vocês conhecem perto do 8? Raiz quadrada. Do quadrado perfeito. 3, Que a resposta é 3. Quem ao quadrado... É raiz quadrada de quem que vai dar 3? 3. Não. Raiz quadrada de 3 é isso, do 9. E 8? Faltou quantos para dar 9? Menos 1. Não. Faltou Mais quantos? 1, Mais 1. Mais 1. Eu vou acrescentar 1 aqui. Mas isso aqui é uma balança. O sinal de igual é uma balança. Se você colocar 1 de um lado, o que acontece com a balança? Vai pender para um lado. Então o que eu tenho que fazer para a balança não pender para um lado só? Se eu coloquei 1 desse lado, eu tenho que colocar 1 do outro lado. Então fica mais 1 aqui também. E aí a equação ficaria assim. X ao quadrado mais 6x mais 9 é igual a 1. Agora eu faço aquela tática. Qual o sinal que vai mudar aqui? Mais. Ô, droga. Fala mais e coloca vezes? Colocou X, né? É X, para não falar que foi vezes. Que o vezes, nossa, é multiplicação. É pontinho, né? Raiz quadrada de x ao quadrado. Corta, corta. X. Raiz quadrada de 9. 3. 3. Agora ele tem que ser igual a quem? A 1. Fácil. Isso aqui ao quadrado. X certo? igual a menos 2. X igual a menos 2? Vamos ver? X mais 3 igual a 1. X igual a 1. O 3 está positivo, vai negativo. X igual a menos 2. Certo? Essa é uma das coisas. Mas vamos ver a forma geométrica primeiro. Olha lá. X ao quadrado mais 6x, ó. Absurdo largo. Viu 6x? Desculpa, bicho. 1 vezes x, então presta atenção. Por que é 6x? Ó, presta atenção aqui. O x está aqui e o x está aqui. Esse aqui, essa altura vale x e aqui vale 1. Porque 1 vezes x dá 1x. Aqui vale 1 e aqui vale x. 1 vezes x, 1x. Aqui vale 1 e aqui vale x. 1 vezes x, 1x. Aqui vale 1, aqui vale x. Então repararam que eu distribuí o 6x, 3 para um lado, 3 para o outro? E agora aqui, ó, mais 8. O que ficou faltando ali? Ficou faltando 1 para formar um quadrado perfeito. Olha lá então. Então presta atenção. Lembra que nós achamos uma só já hoje? Nós achamos uma só já hoje. E olha o que acontece. Eu aumentei o x aqui. Cadê? Fugiu. Veja que falta um quadradinho para completar o quadrado. Então temos que somar 1 em ambos os termos para igualdade. Aí chegamos ali. X ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 1. Chegamos que x ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado é igual a 1. E aí, João Pedro, você percebeu que nós chegamos só no menos 2, certo? Então vamos pensar um pouquinho aqui, ó. X mais 3 ao quadrado tem que ser igual a 1, certo? Você falou para mim da gente colocar, ele igualar ele a 1, certo? E nós chegamos. Agora eu tenho que pensar assim, tem que pensar um pouco fora da casinha agora. Preste bem atenção, todo mundo aqui. Felipe, Fernando, preste bem atenção. Quem ao quadrado vai dar 1?
Quem vezes ele mesmo dá 1? 1. 1 é um deles. Quem é o outro número? Tem 2 números aí que dá 1. 1. Não, 1 você já falou. Então eu botei o 0. 0 vezes 0 dá 0. 2 não. 2 vezes 2 dá 4. Menos 1. Menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. 2. Lembra que eu falei pra vocês do coreano lá? O coreano eu tinha posto assim pra ele, ó. Quem ao quadrado é igual a 25? Ele veio e respondeu. K não, era K mesmo aqui. K é igual mais ou menos 5. Aí a criançada esperaram isso aí. Ah, que burro, errou. K ao quadrado, quem ao quadrado é 5, 25 é só o 5, não é mais ou menos, é 5 exato. Não é, pelo amor de Deus. Lembra que nós falamos? Mais ou menos quer dizer que é o 5 positivo e o 5 negativo. Nesse caso aqui, a gente pode falar que quem eu estou procurando é mais ou menos um positivo e um negativo. São 2 diferentes. Então, vai dar 2 raízes. Se são 2 diferentes, vai dar 2 raízes. Então, você vai perguntar aqui para mim, ó. X mais 3, que a resposta seja 1. Tá? Para dar 1. Para que 1 ao quadrado vai dar 1. Então, isso aqui nós fizemos. X mais 3 é igual a 1. X é igual a 1. O 3 é positivo, vai para lá? Negativo. X é igual a 1 que tira 3 menos 2. Belezinha aqui, tá? Agora nós vamos fazer x mais 3 ao quadrado, que é igual a 1, mas que isso daqui aqui dentro seja menos 1, porque menos 1 ao quadrado também é 1. Então vamos fazer x mais 3 igual a menos 1. X é igual... Nossa, que relaxa. Menos 1, esse 3 está positivo, vai para lá? Negativo. Quantos que é menos 1 menos 3? Menos 1, menos 3, menos 4. Menos 4. Imagine, se devia R$1. Tá certo, Isaac? Sim. Se devia R$1 pro João Pedro. Aí depois se fez outra dívida de R$3. Quanto se deve para ele agora? Agora eu devo 4. Isso. Menos 4. Pagar ele. Então, quais são as raízes reais? Menos 4 e menos 2. Vamos olhar o desenho e depois a gente faz a equação. Olha B agora. Você louco, não acabou ainda? X ao quadrado, X. Tem o B, C, D e até o D, né? Isso, aperta pausa. Isaac? Pode ir lá, Isaac. X ao quadrado mais 2x. Como que eu vou fazer 2x? Um x de um lado e um x do outro. Presta atenção mesmo. Mais 2x. Agora que lascou tudo. Menos 3. Tem como eu tirar 3 dali? Deixa eu subir na resposta. Eu tenho que fazer... Para eu completar aqui... Tem que adicionar mais 1. Adicionar mais 1. Mais 1. Vai ficar menos 2. Ah, adicionar mais 3, não? Mais 3 fica 0. Fica o buraco aqui ainda. Menos 2, então. Menos 2? Nossa senhora, daí vai ficar devendo mais ainda. Presta atenção, tá Mais faltando dois, um então. quadradinho. Tá Mais faltando dois. um quadradinho. Mais Eu dois. devia 3. Mais 2 fica menos 1. Ainda fica o buraco aqui. Mais 3, então. Mais 3 fica o buraco, 0. Você tem que fazer ele completar. Tá faltando 1. Mais 4. Mais 4. Certo? Olha lá. Agora Você pensando. adiciona 4, um de cada lado. Ó, fica aqui. X ao quadrado mais 2x menos 3 mais 4. Para que ele forme esse quadradinho que está faltando aqui. Certo? Igual, do outro lado era 0. Se eu pus 4 pesos de um lado, tem que pôr 4 pesos do outro. Mais 4. Então ficou como? X ao quadrado mais 2x. Menos 3 com mais 4 dá mais 1. Que é igual a 0 mais 4? 4. Fazendo aquele truque lá. Quem é o sinal que vai ficar no meio dos dois termos? Mais. Raiz quadrada de x ao quadrado. Corta, fica o x. Raiz quadrada de 1. 1. Que é igual a 4. Quem ao quadrado dá 4? 2. 2 é uma das respostas. Quem é a outra?
1. 1 vezes 1 dá 1. Menos 2. Menos 2. Então eu tenho que fazer uma situação. Tem que fazer duas situações aqui. X mais 1 igual a 2. X mais 1 igual a menos 2. São duas raízes. Eu tenho que achar essas duas aqui. Então vamos lá. X mais 1 igual a 2. Qual o valor do x? Em vez de ficar pensando, eu faço isso aqui, ó. 2 está aqui. O 1 está positivo, vai para lá. Quantos que dá? 2 menos 1? 1. Então, 1. Certo? É isso mesmo? É isso mesmo. É 1. 1 positivo. Certo? Se eu trocar aqui o x por 1. 1 mais 1. 1 mais 1. 2. 2 ao quadrado? 4. Certinho. Vamos fazer o outro agora. X é igual. O menos 2 já estava lá. Esse 1 está positivo, vai para lá? Negativo. Quantos que dá? Menos 2 menos 1? Menos 3. Certo? Essa é outra raiz. Achamos as duas. Faltou testar esse menos 3. Vamos testar? Menos 3 mais 1 ao quadrado. Quantos que dá menos 3 mais 1? Se devia 3, pagou 1. 2. Deve 2. menos 2. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2 dá? 4. Ó, deu certo de novo. Então achamos a raiz. Qual é a raiz? 1 e menos 3. Menos 3. Na ordem, menos 3 vem na frente. Por quê? Porque menos 3 é menor do que 1. Certo? Vamos para o próximo. Será que a gente termina tudo isso hoje? Acho que não. X ao quadrado mais 2x. 1x para cada lado. E agora, menos 8. Ficou faltando quantos aqui? Menos 8. Mais 9. É, mais 9, porque está faltando quantos quadradinhos? 1. Está faltando 1. O menos 8 eu preciso somar 9 para dar 1 positivo aqui, não é? Então eu vou somar mais 9 de um lado e mais 9 do outro. Fica x ao quadrado mais 2x menos 9 igual a 0 mais 9. Opa, desculpe, fiz errado aqui. Menos 9 com mais 9 dá... Eu vou escrever aqui para fazer mais sentido. O menos 9 já estava lá, não estava? Não, menos 8. Concorda com a gente? Igual a 0. Eu preciso que ele fique um positivo. Então eu vou somar quem aqui? 9. E do outro lado também somo 9. Ficou x ao quadrado mais 2x menos 9 com mais, menos 8 com mais 9 dá mais 1. Igual a 9, 0 mais 9 dá 9. Aí, ó, agora formou aquele jeitinho lá. Quem que vai vir aqui no meio? Mais ou menos? Mais. Raiz quadrada de x ao quadrado. Corta, corta, fica o x. Raiz quadrada de 1. 1. Igual a 9. Tá, ao quadrado aqui. Quem ao quadrado dá 9? 3. 3. Você achou uma resposta. Menos 3. E menos 3. Então eu tenho que fazer aqui, ó. X mais 1 igual a 3 e x menos 1, não, x mais 1 igual a menos 3. Vamos achar o primeiro aqui? Quantos que dá? Quem mais 1 dá 3? Esse está fazendo cabeça. Mas, não deu para fazer cabeça então. O 3 já estava lá, 1 está positivo, vai para lá? Negativo. Quantos que é 3 menos 1? 2. Então, 2 mais 1 dá 3. Achei uma raiz. Vamos achar outra? Ó. X é igual a menos 3. Esse 1 está positivo. Vai para lá, negativo. Agora sim. X igual. Devia 3. Fez outra dívida de 1. Ficou devendo 4. Soluções. Menos 4 e 2. Menos 4 vem primeiro porque ele é menor. A última do dia, professor? Não, tem mais a 1.2 ali ainda. Vamos lá. Desenhando. X ao quadrado. Menos 4x. E agora? Menos 1x para cada lado. Menos 1x para cada lado. Mais 3.
Quanto que ficou faltando aqui no meio? Faltou 1. O que eu preciso fazer para ele faltar 1 ali? Ah, vocês estão de brincadeira aí. Menos 4. Não, mais 4. Aqui o desenho eu acho que não ficou legal. Mas olha aqui. O que acontece? Eu não tenho raiz de 3, certo? Então eu vou somar 4. Tá bom? O desenho ali eu acho que não ficou certo. Então, ó, vou explicar aqui o que aconteceu mais fácil. Não tinha como fazer raiz de 3, mas eu tinha como somar mais 1 para que a resposta fosse 4. João, por favor. Se eu somei 1 de um lado, somo 1 do outro. Daí fica 1. Aí aqui, ó, eu percebo o quê? Que o sinal que vai separar os dois é o negativo. E aí, raiz quadrada de x ao quadrado. Corta, corta, vem para cá quem? O x. Raiz quadrada de 4 dá 2. X menos 2 ao quadrado vai ser igual a 1. Qual é quem ao quadrado resulta em 1? 1. Quem é o outro? Menos 1. E aí eu venho fazer a equação. X menos 2 igual a 1. X é igual 1 já estava lá, esse menos 2 está negativo, vai para lá? Positivo. X igual a 3. Essa é uma resposta. E a outra resposta? X menos 2 igual a menos 1. X é igual a menos 1 mais 2, porque está negativo, passa para lá, positivo. X igual, se devia 1 e pagou 2. Devia 1 e pagou 2? 1 inteiro. 1 positivo. Então, soluções possíveis? 3 e 1 ou 1 e 3, tá bom? Sempre tem duas opções. Não. Ou ela tem duas raízes reais, ou ela tem uma, ou ela não tem nenhuma, quando é imaginário. Quando é duas raízes diferentes, desculpe, falei errado, duas raízes diferentes, ou duas raízes iguais, que daí conta com uma raiz só, e nenhuma. É legal na parábola. Eu já volto aqui, vou passar para o próximo, depois a gente volta. Agora, 7.2, é isso? Elabore, resolva e troque com seu colega. Elabore, resolva e troque com seu colega uma situação, problema que envolva uma equação polinomial de segundo grau. Eu trouxe aqui com a alternativa. E eu gostaria de ensinar vocês também a usar a alternativa para poder resolver. O produto entre as raízes da equação 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Isso aqui não dá para usar as alternativas, não. 2x ao quadrado mais 4x menos 6 é igual. Daí você já vai falar, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Primeira coisa que a gente pode fazer O senhor me elaborou é dividir tudo isso aqui por 2. 2x ao quadrado. X ao quadrado. 4x dividido por 2. 2x. Mais 2x. Menos 6 dividido por 2. Menos 3. 0 dividido por 2. 0. Agora lembre-se. Eu precisaria que esse número aqui fosse um número que dá para eu tirar a raiz. Ou eu somo 4 para lhe dar 1. Ou eu somaria um outro número para lhe dar 4, que a raiz quadrada de 4 é exata. Raiz quadrada de 9 é exata. Mas eu vou fazer 1, virar 1. Para ele virar 1, quantos que eu tenho que somar aqui? 4. Se eu somei 4 aqui, do outro lado eu também tenho que somar 4. Então vou copiar a equação. X ao quadrado mais 2x Mais 1. mais... Não, é menos 1 mesmo. Não, menos 3 mais 4. Aí fica x ao quadrado mais 2x. Lembrando que tudo isso aqui é multiplicado por 2, né? Menos 3 mais 4 dá mais 1 igual a 4. Fazendo aqui, raiz quadrada desse, corta, corta, fica o x. O sinal que vem para dentro, mais 1, raiz quadrada de 1, 1. Igual a, ao quadrado dá 4. Só que duas vezes tudo isso. Não, não é duas vezes tudo isso, porque eu já tinha feito divisão. Agora eu fiquei confuso aqui. Então vamos lá.
preciso saber aqui. Quem ao quadrado dá 4? Quem ao quadrado dá 4? Quem vezes ele mesmo dá 4? 2. 2 é uma das respostas. Menos 2. E menos 2. Ou seja, eu posso falar que é mais ou menos 2. Então vamos lá. X mais 1 igual a 0. 0 não. A 2 positivo. Né? Que é uma das raízes, não é? X mais 1 igual a menos 2. Vamos fazer esse primeiro. X é igual. O 2 já estava lá. O 1 que está positivo passa para lá. Negativo. X é igual a 2 menos 1. 1. E esse daqui? Menos 1. X é igual. O menos 2 já estava lá. O 1 está positivo, vai para lá. Negativo. X é igual. Menos 2 com menos 1. Menos 1. Não. Menos 3. Menos 3. Essas são as duas raízes. O 1 e o menos 3. Daí você olha ali e fala, mas não tem essa alternativa. Vamos fazer o teste primeiro para ver se é isso mesmo. Se fosse 1, 1 ao quadrado, 1. Calma aí. 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Estou usando o x para testar lá em cima. Cadê minha caneta? Achei. Então aqui. 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Mais 4 vezes 1 dá 4. Menos 6. 2 mais 4? 6. 6 menos 6? 0. Deu certo. Agora vamos tentar o menos 3. 2 vezes menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes menos 3, menos 6 tem que ser igual a 0. Menos 3 ao quadrado dá 9. 2 vezes 9 dá 18. Mais vezes menos dá... Nossa senhora. Parece inimiga da perfeição, né? Mais vezes menos dá... Menos. Mais vezes menos dá... Menos. 4 vezes 3 dá 12. E menos 6. 18 que tira 12. 6. 6 que tira 6. 0. Então, achamos. As raízes é 1 e menos 3. Qual é a alternativa correta? A C e a E. Mas é uma só que é correta. Ó, vamos ler lá de novo o enunciado. Ó. O quê? O que é o produto mesmo? O resultado da multiplicação. Quantos que dá? 1 vezes menos 3. 1 vezes menos 3. 3? Mais vezes menos. Mais. Não, que Menos. mais? Menos. 1 vezes 3. 3? Menos 3. Resposta correta, letra E. Certo? E Acabou? aqui tem, ó, fazendo todo o procedimento. Depois você assiste o vídeo com calma lá. Certo? Chegamos na igualdade que seria menos 3. Eu vou mandar o vídeo para vocês hoje, pode ser? Daí vocês assistem com calma, que tá acabando a aula já, né? E graças a Deus terminamos a situação aprendizagem 4. 2. O louco tem mais ainda? Tem. Então vai terminar o ano e não vai terminar esse estilo. Olha, espero que a gente termine antes. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.